a gente não está tratando aqui de uma... Pronto, estamos gravando. Não estamos tratando de nada pessoal, né? Que vá ferir a imagem de ninguém, então acho que não precisa fazer uma votação aqui para ver se todo mundo concorda, enfim. Mas vocês estão cientes que está gravando, então o que a gente está dizendo aqui fica registrado, tá? O José Gabriel está dizendo aqui, a realidade é que não tem previsão de voltar às aulas presenciais, exatamente. E até que a situação não seja controlável, continuaremos online, tá? Enfim, a gente vai acompanhando aí as novidades, né? Então, o que a gente sabe é que até o fim desse ano nós vamos estar à distância. Daqui até o final do ano nós vamos ter alguma outra atualização, tá bom? Bom, pessoal, então nós estamos estudando aí na disciplina de programação 1 o conteúdo, né, de vetores e também usando comandos de repetição, tá? Se a gente estivesse no ensino presencial, pessoal, eu já teria tratado de algumas outras coisas que eu não vou tratar aqui, porque eu prefiro que vocês entendam bem essa parte, fazer vários exercícios aí com vetores, com repetição, do que a gente passar pelos conteúdos e não dar tempo de vocês praticarem, tá? No ensino presencial, a gente tinha um laboratório à nossa disposição, né? Não tinha computador para todo mundo, mas tinha com uma quantidade boa de computadores, então daria para a gente praticar mais durante a aula. Agora fica um pouco mais difícil, né? Então, algumas coisas, pessoal, infelizmente eu não vou abordar, tá? Mas é para assim, para não sobrecarregar vocês, para não jogar muito conteúdo, não dar tempo de vocês processarem a informação, tá bom? É nesse sentido que eu fiz isso, tá bom? Coisas que eu não vou tratar na disciplina, né? A gente está na última semana já da disciplina, então a gente não vai ver matrizes, tá? Matriz é uma continuação de vetor. Então a gente tem um vetor que é uma variável com várias posições para armazenar os dados. A matriz é uma variável com linhas e colunas, né? Então, o vetor é como se fosse uma matriz de uma única linha, tá? A matriz é uma generalização de um vetor, né? Ou seja, uma coisa maior. Então, a matriz ela é como se fosse vários vetores, tá? Então, você tem vários vetores e várias colunas. E aí, para manipular a matriz, você tem que dizer, você tem que colocar lá no seu código dois índices, linha e coluna, tá? Mas a gente não vai entrar nisso. Se você entender bem vetor, em algum momento que você for estudar a matriz, você vai entender mais fácil, tá? Então eu prefiro que vocês entendam bem a parte de vetor. Outra coisa que a gente não viu e não vai dar tempo de ver aqui na disciplina, função, tá? É uma coisa importante em programação, mas ela não afeta muito a lógica de programação. Então eu acho que dá para passar pela disciplina sem ter o conteúdo, dado a situação que a gente está vivendo. Mas quem tiver curiosidade, interesse de aprender mais sobre programação, procure aprender sobre função. Como que eu crio uma função no meu código, tá? Que assim, falando de linhas gerais, o que é uma função? Uma função é um trecho de código que você cria fora do seu programa. E aí esse trecho de código você pode reaproveitar em outros programas, inclusive, tá? Então, quando você tem tarefas que são reutilizadas em programas diferentes, você pode criar uma função e usar esse código sem precisar reescrever ele de novo, tá? Então, você pode tirar coisas do bloco principal ali dentro o início e o fim algoritmo e colocar partes do código fora, tá? É meio abstrato aqui, sem a gente ver isso na prática, mas é importante, tá bom? Mas tudo bem, vamos seguir dessa maneira mesmo. Pessoal, então vamos lá. Eu vou pegar aqui a lista 5. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E aí eu vou abrir também aqui o Visual. Só um instantinho, tá aqui. Lembrando, qualquer dúvida aí, qualquer pergunta, vocês abrem o microfone e podem perguntar, tá?
Pessoal, vocês devem estar vendo a minha tela aí. Estão vendo a lista de Sim, exercícios? tá aparecendo aqui na imagem. Isso, beleza, então. Então vamos lá, ó. Vou tratar aqui do exercício número 1, tá? Então, exercício número 1. Na área da matemática, desculpa, existe uma sequência de números chamada sequência de Fibonacci, tá? Esse CC aqui, ó, em italiano ele fala, é como se ele tivesse som de T, Fibonacci. Mas se você falar Fibonacci, tá bom, não tem problema não. Construída com números inteiros, começando normalmente por 0 e 1, na qual cada termo corresponde à soma dos dois anteriores. Então, ó, o que é uma sequência de números? É um conjunto de números que são construídos sequencialmente, tá? Como se fosse uma contagem. Só que nesse caso não é uma contagem de 1 em 1. Ele não aumenta de 1 em 1, né? Ele vai aumentando, somando os dois números anteriores e vai dar o valor do próximo. Soma os dois anteriores e vai dando o valor do próximo. Exemplo começando de 0 e 1. Então tá aqui, ó. Eu dou os dois primeiros números, tá? 0 e 1. E o resto, ó, isso aqui é calculado somando. Então, 0 mais 1, 1. Aí, pega agora o segundo e o terceiro. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. E assim vai indo. Tá? Isso aqui pode ter infinitos termos. Essa sequência ela tem infinitos termos. E aí, pessoal, essa sequência tem uma série de propriedades que a gente não vai estudar. Ela é encontrada, por exemplo, em conchas, né? Quando você mede o comprimento lá, a largura de conchas de caramujo, existe uma relação lá de largura, não lembro exatamente, tá? Mas existe uma relação na largura e na altura da concha lá nas espirais que segue essa sequência de Fibonacci, tá bom? Isso aqui tem algumas coisas na natureza que são explicadas através dessa sequência de Fibonacci. Para nós, não importa isso agora. Importa a gente usar esse tipo de sequência como um exercício para desenvolvimento da lógica de programação. Tá? Então, o que eu estou pedindo aqui? Ó? Faça um programa que permita ao usuário criar uma sequência de Fibonacci. Para isso, ele deverá inserir os dois primeiros números e o tamanho n da sequência. Depois disso, seu programa deverá exibir a sequência de Fibonacci no terminal. Tá bom? Então, imagine que alguém gostaria de visualizar uma sequência de Fibonacci no computador e ele não sabe calcular isso. Tá? Então, ele vai digitar os dois primeiros números. Nesse caso, eu coloquei 0 e 1, mas poderia ser quaisquer dois primeiros números. E ele vai dizer para você quantos termos ele quer exibir. Então, se ele quiser exibir só 10, seu programa deveria fazer isso aqui, ó, 0, 1, ele já deu dois termos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele deveria exibir só até o 34. Tá? Se ele quiser 100 números, aí o seu programa vai rodar e vai calcular e vai exibir 100 valores dessa sequência, conforme o usuário quiser. Tá bom? Então, lembrando que o usuário digita, então, os dois primeiros números e um valor n, que é quantos números ele quer exibir. Tá bom? Pessoal, daqui, ó, quantas variáveis a gente vai precisar para esse programa, assim, de cara? O que vocês acham aí? Quantas variáveis eu precisaria criar? Ó, o tipo delas eu já sei que é inteiro, né? Tá? Geralmente, quando você fala de sequência de Fibonacci, você está falando de números inteiros. Tá bom? Então, ó, o 0 e o 1, mas poderia ser outro número. São inteiros e o n, que é a quantidade, seria, então, inteiro. Então, pessoal, eu vou precisar de três variáveis, né? Então, eu vou vir aqui no meu
programa aqui, ó, visual. Sequência de Fibonacci. Então, eu vou fazer assim, ó. Ó. N1 vai ser o primeiro número. N2 vai ser... Opa! Não, eu vou chamar aqui de V1, vai ser o primeiro valor, V2 o segundo valor, e o meu N vai ser a minha quantidade de números, tá? E aí eu vou escrever aqui inteiro. A princípio, pessoal, eu vou fazer sem vetor. Eu só vou exibir na tela. Depois a gente vai mudar o programa e vamos mandar o programa armazenar os números no vetor e depois exibir na tela, porque eu poderia querer fazer alguma coisa com esses números, tá? Só para vocês juntarem o quebra-cabeça aí. Então aqui, ó, eu vou fazer o quê? 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar um comando aqui, escreva ao sequência e Fibonacci. Aí eu vou colocar um escreval aqui de novo. E aí vou colocar aqui, ó, escreva primeiro valor, ou primeiro número. E aí vou pedir para o usuário leia, né, para ele digitar o valor 1. Depois, o que que eu vou fazer? Escreva segundo número, leia V2. Tá? E aqui eu vou colocar assim, escreva tamanho N da sequência. Leia N. Bom, isso aqui é só a parte inicial do programa, ou seja, só a inserção dos dados, né? Essa é a parte geralmente mais fácil dos problemas, porque é só pedir para o usuário digitar. Você exibe uma mensagenzinha, pede para o usuário digitar, né? Coloca alguma mensagem, enfim, pede para ele inserir os dados. Essa é a parte fácil do programa, tá? Só para a gente testar, ó. Então ele criou as variáveis lá, V1, V2 e N. Por exemplo, primeiro número 0, segundo número 1, e vamos supor que eu quisesse 10 números. Tá? Então, beleza, ó, ele está armazenando corretamente ali, ó, variável, o valor 1, 0, V2, 1 e o N, que é 10. Tá? Eu estou colocando 0 e 1, pessoal, porque a gente consegue comparar, né, com o que eu já coloquei na lista para ver se está certo. O programa vai estar certo se ele exibir esses 10 números aqui, ó. Tá? Depois eu vou testar com outros números. Obviamente que não pode dar certo só para aqueles valores, né? Eu tenho que fazer funcionar para quaisquer dois números. Então, pessoal, eu não sei qual valor o usuário vai digitar para o N aqui, ó. Tá? Se fosse sempre 10, se eu tivesse uma bola de cristal e soubesse que sempre, qualquer usuário no mundo iria digitar sempre 10 valores, aí eu não precisaria pedir o tamanho N, né? Mas eu não sei, pode ser que um usuário digite 10, pode ser que o outro digite 11, o outro digite 15, o outro digite 20. Então, esse N aqui, ó, é o usuário que vai me informar. Não é isso? Ou seja, o que eu vou fazer, pessoal? Como é que eu vou saber se eu já repeti, se eu já calculei os N números que o usuário digitou? Eu vou ter que usar uma variável que vai controlando isso para mim. Ou, quer ver, ó, tem duas maneiras de fazer. Eu posso criar uma variável i
que é inteiro. E aí eu faço assim, ó. Para ir de 1 até n, passa. Posso fazer isso aqui? Posso, né? Por quê? Porque o n vale 10, ó. Tô supondo aqui, tá? Supondo que eu vou digitar 10 para testar. Então o n vale 10. Aí o i começa valendo em 1. Cada vez que ele repetir esse par aqui, ó, o i vai aumentando para 2, para 3, para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando o i chegar no n, eu sei que ele repetiu 10 vezes. E aí, cada vez que ele repetir aqui, ó, eu vou calcular o próximo número e vou exibindo. Tá? Então, essa lista ela vai sendo exibida na tela para o usuário de um em um. Eu não tenho como exibir todos de uma vez, porque eu não tenho todos de uma vez. Eu tenho só os dois primeiros. Eu vou somando e calculando o próximo. Eu não tenho como calcular o 10º número, porque eu dependo do nono, eu dependo do oitavo, eu dependo do sétimo, do sexto, do quinto, do quarto, do terceiro, que depende do segundo e do primeiro. Ah, esses dois eu tenho. Então eu tenho que ser de um em um mesmo. Tá? Então a ideia é uma repetição. Né? E aí, para isso, eu vou usar o para. Posso usar o enquanto ou repita. Vou usar aqui o para. Tá? Eu vou deixar aqui, tem uma coisinha aqui que a gente vai precisar ajustar lá no final, mas eu vou deixar em aberto para ver se vocês conseguem resolver depois. Tá bom? Ou também, pessoal, eu poderia usar só o n, ó. Eu poderia ser mais esperto e não precisar dessa variável i aqui, ó. Tá? Como é que eu poderia fazer essa contagem aqui, ou seja, como é que eu posso saber se eu já fiz os 10 números que o usuário quer ou não? Só usando a variável n, sem usar o i. Poderia fazer assim, ó. O n já vale 10, vamos supor. O usuário vai digitar aqui supondo o valor 10, ou que seja 20. Mas ele vai inserir algum valor aqui. Então eu posso ir diminuindo esse valor do n até ele chegar a 1. Né? Ou a 0. Não, até 1 mesmo. Então eu vou fazer assim, ó. Enquanto n for maior que 1, faça. E aí eu coloco aqui, ó, fim enquanto. Só que aqui dentro, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui dentro eu teria que fazer assim, n recebe n menos 1, né? Por quê, pessoal? Porque supondo que o n começou em 10, ele depois vai passar para 9, né? Cada vez que ele repetir aqui, ele vai passar para 8, para 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando ele deixar de ser maior que 1, aí ele sai do enquanto, chega no final. Tá? Então, é uma outra maneira, sem precisar da variável i. Lembra que em programação, quanto menos variáveis eu conseguir utilizar, melhor. Tá? E o n aqui, ó, nesse caso, ele não está sendo usado no cálculo. Eu não estou pegando o v1 mais o v2 mais o n. Não, o n é só uma variável de controle para mim. Só para mim saber quantas vezes o programa tem que repetir. Tá bom? Mas assim, intuitivamente eu acho mais fácil entender com o para. Então eu vou deixar assim, ó. E vou manter aqui a variável i. Tá?
Pensa assim, ó, só para mim dar um outro exemplo aqui, ó. Pensa assim, ó. Lembra lá da reta. Opa, aí ficou uma reta, né? Tá? Lembra lá da reta, ó, dos números. Vou falar aqui dos números inteiros nesse caso, né? Não vai ficar muito bonitinho não, mas tá bom. Tá? Então, pessoal, em algum ponto você tem um número zero. Aí eu falei assim, ó, o meu n, vamos supor que vale 10. Essa aqui é a minha variável n. E aí eu estou dizendo assim, ó, o meu i começa aqui, ó. 1. Então, eu sei que eu já fiz tudo que o usuário pediu, ou seja, eu já fiz os 10 números quando o meu i encostar no n. Aí eu vou somando, né? O para já faz isso para mim. Ele já vai fazer assim, ó, i mais 1. Aí vocês têm que lembrar que o para já faz essa soma. Então, depois que ele faz i mais 1, o i vale 2. E aí ele vai fazendo i mais 1, né? Então, é como se o i, pessoal, estivesse andando nessa reta. Aí depois i mais 1 de novo. Aí o i vale 3. Depois i mais 1 de novo. E o i vale 4. Depois i mais 1 de novo. 5, 6, 7, 8, 9. E aí, então, quando o i valer n, eu sei que ele já chegou no fim. Eu sei que ele já tem que parar. Tá? Então, eu deixo o meu n aqui valendo 10 e aí o meu contador, meu marcador de repetição é o i. Tá? Vocês têm que memorizar isso aí, gente. Ó, toda repetição ela tem que ter um jeito de eu fazer ela parar. Porque se ela ficar rodando infinitamente, o programa nunca termina. E geralmente você não quer um programa que nunca termine. Tá? Então o que, que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar aqui ó, uma variável chamada v3. Para quê, pessoal? Para mim armazenar o próximo valor. Então, o V1 e o V2 é o usuário que vai digitar. E o N também. Só que eu preciso armazenar o próximo número. Eu preciso somar o V1 mais o V2 e armazenar em algum lugar. Eu vou chamar esse valor de V3. Tá? O nome que eu vou dar para a variável não importa muito. Eu só preciso ter essa variável. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. V3 recebe quem? V2 mais o V1 mais V2. Tanto faz a ordem, mas é só para ficar mais intuitivo. Não é isso? O próximo número, ó, não é assim? Pega o valor 1 mais o valor 2 e calcula o valor 3. Tá? Isso que eu estou fazendo. O V3, só que a gente, né, tem que escrever na linguagem de programação. Então, o V3 recebe o valor 1 mais o valor 2. Tá? E aí, eu vou fazer assim, ó. Escreva V3. E aí eu vou mandar ele só exibir uma vírgula para mim, pessoal, para separar os números, tá? Para ficar assim, ó. Pode ser vírgula, pode colocar um embaixo do outro, tanto faz. Na aula passada a gente discutiu isso. Mas é só para ele ficar os números separadinhos aqui com a vírgula, tá bom? Vamos ver o que, que vai acontecer aqui, gente? Então, eu vou colocar aqui, ó, 0, 1 e 10. Olha lá o que, que aconteceu, pessoal. Ele exibiu 1. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A quantidade está certa.
Só que ele está exibindo sempre o mesmo número, ó. Por que está dando esse mesmo número aqui, ó? Porque ele está somando 0, ó. V1 vale 0, V2 vale 1. Então, 0 mais 1 dá 1. Ah, então essa soma aqui dá 1. 0 mais 1 dá 1. Quando ele volta, o I aumentou para 2, só que o V1 e o V2 continuam valendo 0 e 1. Então, se eu somar 0 e 1 de novo, continua dando 1. Tá? A única variável que está mudando de valor aqui pelo comando para é o I. Tá, pessoal? O programa não vai adivinhar que você quer que mude o valor do V1, do V2, não. Ele sabe fazer aqui, ele já está configurado para fazer o I mais 1, mas as outras variáveis não. Tá? Então, se tem alguém querendo entrar aqui, não. Então, pessoal, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu somei o 0 mais 1, consegui o 1. Agora eu tenho que somar quem, ó? Deixa eu vir aqui, ó. Eu somei o 0 mais 1, obtive o valor 1. Agora eu não posso somar 0 e 1 de novo. Eu tenho que somar o 1 mais 1 para dar o 2. Então, o que eu vou fazer, pessoal? No início, ó, o V1 é o 0 e o V2 é o 1. E o V3 é o 1 também. Aí o meu V0 vai passar a ser o 1, que estava no V2. O 1 vai passar a ser o V2, que estava no V3. E o V3 vai passar a ser o próximo número. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu calculo aqui o V3. Exibo aqui o meu V3. E aí, antes dele voltar lá para cima, eu vou fazer assim, ó. O V1 passa a receber o valor que estava no V2. O V2 passa a receber o valor que estava no V3. Tá? Eu estou jogando os números para trás, digamos assim. Ou eu estou andando com essas variáveis para frente, ó. Por quê? Porque aí cada vez que ele repetir, o V1 e o V2 estão mudando de valor. Ah, e eles vão dar resultados diferentes, né? Tá bom? Então, olha só. 0, 1, N. Ou, N não, 10. Ó, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. Agora aqui, ó. 1 mais 2. Opa, 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 8 mais 13, 21. E assim vai indo. Tá? Então, essa é aí, pessoal, a lógica para a gente fazer isso. Tá bom? Pode ter alguma outra maneira de fazer, tá? Eu estou apresentando aqui da maneira mais intuitiva que eu conheço. Tá bom? Deixa eu desenhar aqui. Eu gosto de desenhar que eu acho que ajuda a entender, pessoal. Então, por exemplo, ó, eu comecei lá com 0 e 1. Então, lembra o que eu fiz lá? Ó. Eu tenho... Aqui é o meu. Deixa eu escrever de outra cor aqui. Ó. Esse aqui é o meu V1. Esse aqui é o V2. Aí eu criei uma variável chamada V3. Ó. Então, o V3 recebe V1 mais V2. 0 mais 1, 1. Agora, Professor, quer dizer que o V3 é o resultado final? exato. O V3 é sempre o próximo resultado. Exatamente. Aí o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó.
Ó, eu desloquei. Eu falei assim, agora o V1 passa a ser o valor que estava no V2. Ó, onde que estava? Esse 1 aqui, ele vai passar para o V1. Esse outro 1 vai passar para o V2. Ó. Então, é como se eu tivesse feito isso aqui, pessoal. Tá? Só que aqui eu estou mostrando de uma maneira visual. No código, você não tem esse deslocamento aí. Isso é só uma intuição. Tá? Mas vamos lá, vamos aqui na intuição ainda. Ó. Então, eu desloco essas três variáveis para frente. Só uma analogia, tá? Eu desloco essas variáveis aqui para frente, ó. E eu recalculo o V3. Então, agora o V1 mais o V2 não dá 1. 1 mais 1 dá 2. Aí o que eu faço? Desloco esses caras para frente de novo. É isso que eu estou fazendo. Então, quando ele voltar e somar o V1 mais o V2, já não é 1 mais 1, já é 1 mais 2. E aí o V3 já dá um novo valor, que aqui vai dar 3. Depois eu desloco esses caras aqui, ó. Aí 2 mais 3, 5. E assim eu faço quantas vezes eu quiser. Tá? É isso mesmo, Gabriel. Então o V3 é sempre o próximo resultado. E o V1 e o V2 são sempre os resultados anteriores, os últimos que eu obtive. Tá bom? Eu consegui fazer isso aí, professor, pela sua outra explicação do algoritmo bolha lá, que aí eu dei uma entendida. O V3 é parecido como se fosse o auxiliar, né? Que ele recebe o É, ele armazena e faz a troca, né? exato. Pode ser, cara. Isso mesmo. Cara, é isso que é o legal, assim, ó. Você vai estudando programação, acho que qualquer área é assim, tá? Não é só. Eu falo programação porque é a área que eu mais estudo, mas você vai estudando algumas coisas que aparentemente elas são desconectadas. Conforme você vai se aprofundando um pouco, você começa a perceber que uma coisa se parece com a outra. Eu usei tal raciocínio para resolver tal problema aqui. Eu posso aplicar esse mesmo raciocínio aqui, ó. E quanto mais você for estudando, mais ferramentas você vai percebendo e você vai montando soluções para novos problemas, tá? Então, legal, cara, muito legal você falar isso, porque significa que você está conseguindo já aproveitar o raciocínio de um problema para outro, tá? E isso é assim mesmo, tá bom? Maravilha. Lembra assim, pessoal, não precisa o código, não precisa estar exatamente igual ao meu, tá? Eu poderia escrever isso aqui de várias maneiras. O raciocínio, né? Ô, professor, De alguma maneira você vai ter que fazer essa soma aqui. Pode falar. é, esse daí não é muito diferente da reunião passada, né? Da última quarta. Não tem muita diferença, né? Também. O que é parecido aqui, ó? A gente fez, né? Na aula passada, a gente fez também um para navegar no vetor, né? A diferença é que, se eu não me engano, eu já disse lá no exercício que era 10 elementos, né? Aqui é o usuário que escolhe a quantidade de elementos, tá? Então, tem essas diferenças, mas vocês vão vendo que é muito parecido, né? Então, é legal isso mesmo, tá? Pessoal, só tem uma outra coisinha aqui, ó. O 0 e o 1, eles fazem parte da sequência. Tá? Quando eu rodo aqui o programa, ó, 0, 1, sei lá, 10. Aqui ele está exibindo para mim do segundo em diante, ó, tá? Mas o 0 e o 1 fazem parte da sequência. Então, assim, para ficar apresentado da forma correta, eu tenho que exibir aqui primeiro o 0 e o 1 na frente aqui, e depois os próximos números, tá? Só que como esses valores é o próprio usuário que digita, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar um escreval aqui, para ele quebrar uma linha, e aqui eu vou fazer assim, ó, escreva sequência de, vou colocar só assim, ó, sec Fibonacci. E aí, vou colocar aqui, ó. Vou colocar no mesmo comando aqui, ó. D1. Aí vou mandar ele exibir uma vírgula.
vírgula, V2. Tá? E aqui também. Ah, e olha só aqui que eu vou fazer. Para não ficar aquela última vírgula solta, vou fazer assim, ó. Eu vou exibir a vírgula primeiro e depois o V3. Aí o último número não vai precisar de vírgula. Vamos ver? 0, 1, tamanho da sequência, 10. Olha lá, ó. Sequência de Fibonacci, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Pessoal, vocês estão percebendo alguma coisa, não vou dizer errada, mas um pouquinho fora do que o programa deveria fazer? Para a gente acelerar aqui, ó, eu já vou contar. Tem alguém pedindo para entrar. Mais um chegando aí. Para a gente otimizar aqui o tempo, então veja, pessoal, se eu disse que o tamanho da sequência é 10, meu programa está exibindo 12 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então, de novo, o 0 e o 1 já fazem parte da sequência. Então, a minha sequência já começa com 2 números. Isso quer dizer o quê? Que eu não devo repetir esse para aqui 10 vezes. Eu tenho que repetir 8 vezes. Tá? Não é sempre 8. 8 porque eu digitei 10. Se eu digitasse 20, eu teria que repetir 18 vezes. Se eu digitasse 15, eu teria que repetir 13 vezes. Sempre 2 a menos, porque os 2 primeiros eu já tenho. Então, como é que eu controlo isso, pessoal? Como é que eu faço para minha repetição repetir sempre 2 vezes a menos do que o usuário digitou ali? Eu faço assim, ó. Para ir de 1 até n menos 2. Tá? Então, quando o comando para aqui, ó, for executado, o computador vai comparar se o i é igual ao n menos 2. Ele vai fazer essa continha aqui para saber. Ele não vai comparar com o n, ele vai comparar com o valor do n menos 2. Ele vai fazer essa subtração aqui e vai comparar se o i é igual ao valor de n menos 2. Se eu tiver digitado 10, n menos 2 dá 8. Então, ele vai ver se o i já chegou até 8. Se eu tiver digitado 50, 50 menos 2, 48. Então, ele vai comparar se o i já chegou ao 48 e não ao 50. Tá? Então, na verdade, ó, eu estou trazendo aqui o meu i não para 10, mas sim para 8. O usuário digitou, o meu i não, o meu n, né? Desculpa. O usuário digitou o valor 10. Tá? Ou seja, ele quer ver 10 números na sequência. Mas eu já tenho os 2 primeiros. Então, eu vou sempre subtrair aqui, ó. Eu vou fazer aqui n menos 2. Assim como, se eu quisesse aumentar duas posições, né, 2 repetições, eu faria o quê? N mais 2. Tá? Então, você controla a sua repetição aí somando ou subtraindo números. Se eu quisesse fazer o dobro, o usuário digitou 10, eu gostaria de fazer 20 vezes, multiplicaria por 2. Então, você usa as operações matemáticas, pessoal, para controlar aí as coisas do seu programa. Tá? Então, vocês vão aprendendo isso também ao longo do tempo, que programação se utiliza muito de matemática. Tá? No início, matemática básica, né? Subtração, adição, multiplicação. Com o tempo, conforme você vai evoluindo, você vai entrando em coisas um pouco mais elaboradas, tá? Mas tudo bem, para nossa disciplina isso aqui já basta. Tá bom? Então a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. Vamos ver se vai dar certo. 0,
1. Tamanho da sequência, eu vou pôr 5 aqui. Aí, ó. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. Ó, aí deu 5 elementos. Tá? Posso pôr qualquer quantidade aqui, sei lá. Vou começar de outros números. 4 e 9. E aí vou pedir aqui, sei lá, 20 elementos. Aí se a gente vê aqui que os números já crescem bastante, né? Então vamos ver se tem 20 elementos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 20 elementos. 4 mais 9, 13, tá certo. 9 mais 13, 22. Então, pessoal, tá correto. Tá bom? Então, essa é a maneira aqui de fazer isso. Beleza? Pessoal, a gente pode armazenar esses números também no vetor. Nesse caso, eu não estou armazenando no vetor. Veja que o V3 guarda sempre só o último número. Professor, mas e se eu quisesse guardar esses números aqui que foram calculados? Aí teria que usar um vetor. Tá? Então, como é que eu faria para armazenar esses números num vetor, pessoal? Aí eu teria que mudar algumas coisinhas aqui. Então, eu faria assim, ó. Eu vou chamar aqui o meu vetor de Fib, tá? De Fibonacci. Fib, então, vai ser o quê? Um vetor. Aí eu vou fazer assim, ó. O Visualg, ele não tem como você criar um vetor dinâmico, né? Em outras linguagens tem. Então, eu vou estipular, por exemplo, aqui um vetor de tamanho 1000. Seria mais ou menos o limite máximo aí da minha sequência de Fibonacci, tá? Para fins de aprendizado, de lógica de programação, tá ok. Em linguagens profissionais, você pode criar o tamanho do vetor conforme o tamanho n. Ou seja, eu posso criar o vetor depois que o usuário digitar o meu tamanho n, para calcular, para armazenar todos os números que o usuário digitou sem sobrar espaço. Aqui eu vou colocar um tamanho 1000, pensando que o usuário vai digitar um valor menor que 1000. Tá? De inteiro. Então aqui, ó, eu vou ter o V1, o V2 e o V3. Vou ter o N e vou ter o I. E agora eu vou ter um vetor, que eu chamei de Fib, com 1000 posições. Então, se o usuário pedir só 10 números, eu vou usar só 10 números. Vão ficar 992 posições desocupadas. Tá? Tudo bem, para fins aqui da nossa disciplina, tá ok. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Ó? Quando o usuário digitar o V1, na verdade, pessoal, ó, vamos ser mais espertos aqui. Ó. Aqui eu não preciso do V1 e do V2, né? Por quê? Porque o meu vetor Fib já vai ter as posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 1000. Então aqui, ó, eu já poderia tirar essas três variáveis aqui. Será que dá certo? Poderia manter só o N. Eu não estou querendo confundir muito, pessoal. Deixa eu fazer assim, ó. Eu vou manter isso aqui. 0, 1, sei lá, 10. Beleza. E aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou salvar uma cópia, sequência Fibonacci com um vetor. Tá? Porque aí depois eu mando lá os arquivos separados, senão pode ficar muito confuso. Tá bom? Aí eu tenho dois arquivos aqui agora. Aí depois eu mando lá e vocês vejam eles separados. Então eu vou criar aqui o meu vetor, ó. Fib, vetor de 1 até 1000.
V inteiro. Tá? Conforme eu disse para vocês, ó, eu já vou ter, lembra que o vetor, pessoal, é um conjunto de variáveis sequenciais, né? Então, eu já vou ter dentro do vetor fib as posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Tá? Então, eu vou tirar isso aqui, ó, porque eu já vou pedir para o usuário. Deixa eu fazer assim, eu vou, em vez de chamar de fib, eu vou chamar de v aqui para aproveitar o raciocínio. Desculpa a confusão, pessoal, mas é porque aqui, como eu usei V1 e V2, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, V é um vetor de 1000 posições, tá? Aí aqui, ó, leia V na posição 1. Só para vocês verem que é o mesmo raciocínio. Aqui, leia V na posição 2, que seria o meu V2. E aí, pessoal, se a posição 1 e a posição 2 já vão estar ocupadas, da onde que eu vou começar? Eu vou começar a calcular da posição 3, que seria o meu V3, né? Então, eu vou fazer assim, ó. O V na posição 3. Ah, não. Só que aqui eu não vou poder usar V na posição 3, não. Quer ver, ó? Ó. Olha só. Eu executei aqui o programa, ele está esperando eu digitar o V na posição 1, tá? Veja que aqui ele já criou o N para mim, o I, e ó, o V na posição 1, V na posição 2, V3, V4. Aí ele não tá deixando eu baixar aqui agora, porque o terminalzinho tá aberto aqui. Vamos lá, ó. 0, 1. E o N, 10, por exemplo. Tá. Aí ele vai dar erro porque não tem as variáveis V1 e V2. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou mandar ele escrever V na posição 1, V na posição 2. E agora eu vou fazer assim, ó. O V1 e o V2 eu vou digitar. Eu tenho que calcular o V3. Então, eu vou mandar o meu I começar da posição 3 e não mais da posição 1. E aqui eu não vou fazer o N-2. Por quê? Porque, na verdade, eu desloquei o I. Lembra que eu tinha deslocado o N-2? Ou seja, eu tinha deslocado o N para trás? Aqui eu vou deslocar, vou manter o N no lugar dele e vou deslocar o I 2 posições. É isso aqui, ó. É a mesma coisa, só que eu estou fazendo com variáveis diferentes. O N aqui continua valendo 10. Tá? Só que o meu I, ao invés de ele começar lá no 1, ele já vai começar aqui no 3, ó. Então, esse aqui vai ser o ponto inicial do meu I. Por quê? Porque eu já começo no 3. Ó, quantos números eu tenho? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Tanto faz, né? Eu posso deslocar o N para trás, e aí começar do 1 até o 8. Ou eu posso deslocar o I começando do 3 e ir até o 10. Eu vou ter 8 números da mesma forma. Tá bom? E aí eu vou fazer assim, ó. V na posição I, que é V na posição 3, né? Lembra que o I começa aqui valendo 3. Recebe o V na posição I menos 2, que é o V1, mais o V na posição I menos 1, que é o V2. Tá? Aí a gente tem que visualizar aqui, galera, o valor das variáveis. Então, lembra que a primeira vez isso aqui vale 3. Então, V3 recebe V, 3 menos 2, 1. Ah, então aqui é como se ele estivesse fazendo V na posição 1. Mais o V na posição
3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Então é como se ele estivesse somando aqui o V1 mais o V2. Tá? Só que eu vou fazer isso de forma dinâmica. E aqui ele vai sempre exibir o V na posição I. E aí eu vou fazer que o V na posição I menos 2 recebe o V na posição I menos 1. E aqui o V na posição I menos 1 recebe o V na posição I. Tá? Pessoal, é o mesmo raciocínio que eu fiz antes, só que agora eu estou usando o vetor, estou armazenando os números, não estou apenas exibindo na tela. Tá bom? Vamos ver se dá certo. 0, 1, quero 10 elementos. Opa, tem uma coisa errada aqui, ó. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2 deveria ser 3. Por que que deu 4 aqui? Fiz alguma coisinha errada aqui, deixa eu ver. Ó, o VI. E vale 3. Então, V na posição 3. Peraí, eu digitei 0 em 1 ou digitei 1 em 1? Deixa eu ver. 0, 1, 10. Hum, acho que é aqui, ó, na hora que eu estou perdendo o valor. Fiz alguma confusão. V3 recebe o V1 mais V2, certo? Ah, não, pessoal. Aqui eu não preciso mudar esses valores, não. Aqui eu não preciso mais disso. Porque eu já estou armazenando os valores, não é isso? 0, 1, 10. É isso mesmo. Porque aqui no vetor eu já estou armazenando os números, ó. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. É isso mesmo. Tá? Assim, ó, visualmente para o usuário ficou a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente sabe que lá na memória do computador, ó, eu tenho um vetor que guarda esses números para mim. Por exemplo, eu poderia querer pesquisar em que posição parou o primeiro número maior que 100. Se a minha sequência tivesse mais de, sei lá, mais de 10 números. Tá? Enfim, eu poderia usar esse vetor aqui para fazer mais coisas no programa. Do jeito que o exercício pediu, não é obrigatório usar o vetor. Eu só estou fazendo para a gente visualizar aqui como é que eu faço isso. Tá? Se eu quiser calcular aqui, ó, sei lá, 0, 1, quero 500 números. Acho que vai estourar a memória. Já estourou. Memória não, mas estourou a capacidade do inteiro aqui, ó. Ixi. Acho que até aqui, ó, ele calculou certo. Depois deu um número negativo, tá? O número negativo é porque o inteiro ele só armazena em um número de acho que 16 bits. Ou 32 bits. Acho que é 32 bits. E aí extrapola a capacidade. Igual a calculadora lá. Você põe para somar ou multiplicar números muito grandes, ela não consegue calcular valores maiores do que um certo tamanho. Tá? Por isso que dá erro. Mas tudo bem, ó, deu para mim
calcular aqui até, sei lá, quantos números. Aí vai, ó, calculou até 47 números, tá? De forma correta. Então aqui eu estou armazenando os valores, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos para mais um exercício aí? Pode ser? Vamos lá então, ó. O exercício 3 eu já fiz na aula passada, né? Vou fazer aqui o 2, ó. Pessoal, rapidinho, alguém tem alguma pergunta ali sobre o programa da sequência de Fibonacci? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, tá? Então vamos adiante. Ó, escreva um programa em Visualg que receba 10 números do usuário e armazene-os em um vetor. Isso aqui é o mesmo início lá que a gente fez do exercício 3 na semana passada. Seu programa deverá calcular cada um destes números elevado ao quadrado e armazená-los em outro vetor. Ao final, você deve exibir os resultados para o usuário no terminal. Então, imagine o seguinte, o usuário vai digitar 10 números e o seu programa tem que calcular cada um deles elevado ao quadrado. O que é um número elevado ao quadrado, pessoal? Então, deixa eu apagar aqui. O número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá? Então, se eu fizer 2 ao quadrado, né, aquele expoentezinho aqui em cima. Ó. 2 ao quadrado significa o quê? 2 vezes 2. 4. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado não é 2 vezes 5, não. Tá? 5 ao quadrado é 5 vezes o 5. Dá 25. Se fosse 5 ao cubo, então seria 5 vezes ele mesmo, 3 vezes. Ó. 5 vezes 5 vezes 5. Daria... É assim, né? Ó. Assim a gente calcula. 5 vezes 5, 25. 25 vezes o 5, 125. Então, o usuário vai digitar lá 10 números. Por exemplo, 1, 2, 3, 9, 0, 4. Vou colocar só esses valores aí mesmo. Então, eu tenho que pegar cada um desses números e elevar ao quadrado. Ó. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. 0 ao quadrado, 0 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0. E 4 ao quadrado, 16, né? 4 vezes 4, opa, 16. Então, se eu digitasse esses números aqui de cima ó, num vetor, tá? Lembra que o vetor a gente imagina ele assim, ó. Então, se eu digitar, né, cada um tem uma posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Se eu digitar esses números aqui no vetor, o programa tem que armazenar em um outro vetor
esses valores aqui, ó, cada um na sua respectiva posição. Tá? É isso que eu quero que aconteça. E no final, o programa exibe para mim. Então, vamos ver como é que a gente faz isso? Sei lá. Programa calculadora de números ao quadrado. Então, olha só, pessoal. Quando eu olho aqui para o meu rascunho, isso é muito importante, viu, pessoal? Assim, se você não tem uma ideia muito clara de como resolver o exercício, pega o papel, já falei isso várias vezes, tá? Pega o papel e escreve, desenha isso aqui que eu estou desenhando aqui no programa de desenho, no Paint, né, do Windows, e faz no papel, pessoal, porque dali você consegue, às vezes, visualizar um raciocínio, tá? Para depois você botar no código. Às vezes a gente tenta botar no código e não sai nada. Se você conseguir, maravilha. Mas se você não conseguiu, fala, peraí, ó, tô tentando aqui, tem 20 minutos, não consegui bolar nada. Pega o papel, escreve, anota, desenha ali bonitinho. Parece que você está perdendo tempo, você não está. Tá? Você está desenvolvendo um raciocínio. Talvez fique mais fácil de você visualizar que caminho que você pode seguir. Então eu vou precisar aqui de dois vetores, né? Ó. Tá? Eu vou chamar esse vetor aqui de num, tá? E esse aqui eu vou chamar de num2, por exemplo. Ou vou chamar de result. Resultado. Result, né? Em inglês. Tá? O nome não importa. O que importa é eu criar os vetores e saber usar, né? Mas é legal a gente colocar nomes que façam sentido. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou criar aqui, ó. Um vetor. Bom, os dois vetores vão ter o mesmo tamanho, né? Então, eu vou criar assim, ó. Vetor de 1 até 10 e inteiro. Tá? E vou precisar criar a minha variável i. Eu vou criar ela aqui em cima. Para ela aparecer primeiro aqui nessa tabelinha. Inteiro. Tá bom? Por quê? Porque eu vou precisar usar um vetor, vou precisar passar, né? O i vai ser a variável que vai controlar aqui para mim, ó, os índices do vetor, né? Então o i vai começar valendo 1, mesma coisa que a gente fez antes. Depois ele vai para o 2, 3, 4, 5, 6, e assim eu armazeno as posições, né, os valores nas posições do vetor. Então, vou colocar aqui, ó, escreval calculadora de números ao quadrado. Eu vou colocar aqui, ó. Escreva, digite 10 números. E aqui para i de 1 até 10, passa. E aqui, fim, para. Bom? Então, eu vou fazer assim, ó. Leia num na posição i. Tá? Ele vai criar aqui o vetor num para mim. O i começa de 1, vai até 10. E aí, cada vez que ele repetir esse para aqui, ele está armazenando uma nova posição, né? Começando 1 até o 10. Tá? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então, olha lá atrás, ó. Ele já criou aqui as variáveis para mim. Ó, criou o i. Ele já entrou aqui no par, então o i já vale 1. Criou o num com 10 posições e criou o result aqui, ó, do resultado com 10 posições também.
Então, vou colocar aqui 4, 3, 2, 6, 8, 0, 9, 10, 1, 1. Pronto. Então, digitei aqui os 10 números e, por enquanto, é isso. O programa não fez nada, né? Como é que eu vou fazer agora, pessoal, para o programa calcular os valores ao quadrado e armazenar nesse segundo vetor aqui, que é o result? Então, eu posso fazer de várias maneiras, né? Vou fazer de duas maneiras aqui, ó. Fazer de uma maneira, primeiro, mais separada, depois uma maneira mais esperta, tá? Vou fazer um novo for, novo para, desculpa. Vou fazer um novo comando para ele voltar na posição 1 e calcular 4 ao quadrado, 16. Aí ele vai armazenar, vai calcular a posição 1, vai armazenar na posição 1. Num 2 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Vai armazenar no result aqui na posição 2. Result. Aqui, 2 vezes 2, 4. Vai armazenar na posição 3. Então, para aí. De 1 até 10, faça. E para. E aí eu vou fazer assim, ó. Result na posição I. Recebe num na posição I. Vezes num na posição I. Tá? E conforme eu for calculando, eu já vou exibindo também. Escreva vou fazer assim. Deixa eu ver como é que seria interessante eu fazer. Vou pôr só aqui. Resultado. Depois deixar para vocês fazerem uma interface bonitinha, tá? Preval, né? Tem que ser aqui. Result na posição I. E aqui também eu vou colocar um escreval só para ele pular uma linha, tá? Escreval em branco mesmo. Então, olha lá. Vou fazer sequencial para ficar fácil da gente calcular, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quanto que tem que dar? 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 16, 25, 36, 49, 72, 81 e 100, né? Olha lá. 1, 4, 9, 16, 25, 32, 49, 60. Ah, é 64. Falei 72, errei. 64, 81 e 100. Tá? Então, deu certo. Ele calculou aqui para mim os números ao quadrado. Se eu quisesse exibir isso aqui de uma maneira mais interessante, pessoal, poderia fazer assim, ó. Eu vou mandar ele exibir aqui de novo. Número 1. Aí eu vou colocar aqui, ó, elevado ao quadrado. Tá? E ele vai aparecer assim, ó. Isso é só a firula, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, esse chapéuzinho aqui, pessoal, em programação, ele quer dizer potência, tá? Então a gente não escreve dessa forma aqui que eu escrevi aqui no que a gente coloca no papel, né?
A gente põe aqui, ó, 1 e coloca um número pequenininho em cima dele. Isso é o expoente. Em programação não tem esse expoente pequenininho ali em cima. É a mesma coisa, só que escrito de uma maneira diferente. Então, 1 chapéu 2 quer dizer 1 elevado a 2. Tá? Então, 1 elevado a 2, 1. 2 elevado a 2, 4. 3 elevado a 2, 9. 4 ao quadrado, 16, e assim por diante. Tá bom? Inclusive, ó, dá para, em vez de você fazer dessa forma aqui que eu fiz, ó, dá para fazer isso aqui, ó. Estou pegando o valor do vetor elevado ao quadrado. Aí você pode fazer para qualquer expoente. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Erro na atribuição de valores à variável result. Real para inteiro. Mas é tudo inteiro aqui, ué. Acho que ele está entendendo que quando eu elevo um número ao quadrado, ele está dando real. Aí eu tenho que usar o int aqui para ele converter. Deixa eu ver se é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, mesma coisa, tá? Então, pessoal, eu não lembrei disso, tá? Eu entendi aqui pela mensagem que ele me deu. Quando eu faço um número inteiro, lembra que o vetor num é um vetor de inteiros, ó. Num é um vetor de inteiro. Então, todas as posições dele são número inteiro. Quando eu elevo um número ao quadrado, ou ao cubo, ou à quarta potência, ele transforma esse valor num número real. Quando eu tentei armazenar um valor real numa variável inteira, ele deu erro. Aí a gente usa esse cast aqui, né? A gente converte o valor para inteiro de novo para poder armazenar aqui, tá? O resultado você viu que deu o mesmo. Dessa maneira aqui, ó, fica muito mais interessante. Por quê? Porque aí eu não preciso ficar repetindo aqui várias vezes, né? Tipo, número 1 vezes número 1, desculpa, número i. Número i vezes número i vezes número i vezes número i, quantas vezes eu preciso. Se eu quiser calcular a quinta potência, é só eu trocar pelo número. Olha lá, ele já vai calcular para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Ah, tá errado aqui porque eu calculei elevado a 5, mas eu deixei a mensagem aqui elevado a 2. Por isso que está aparecendo ao quadrado. Então, só para ficar errado aí. E aí você pode calcular qualquer potência. Tá? Pessoal, aqui eu estou pedindo números ao quadrado. Eu tenho, isso está lá na apostila que eu mandei para vocês, ó. Cadê? Tem aqui, ó, uma lista de... aqui, ó, funções pré-definidas do Visual. Página 30. Aqui é só um exemplozinho rápido, tá? Então, matematicamente, quando a gente estuda matemática lá no quadro, escrevendo no caderno, a gente escreve dessa maneira aqui, ó, né? Então, a gente coloca números um em cima do outro, põe potência, põe chaves, põe colchete. Quando eu vou fazer isso em programação, eu escrevo dessa forma, vira numa linha só, tá?
Então, essa expressão aqui, ó, é a mesma dessa aqui. Só que aqui está escrito de uma maneira mais bonita, né, mais elegante, e aqui o computador consegue processar, tá? Ó, então tem alguns operadores aqui, ó, soma, né, adição, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira, exponenciação, tá? Módulo, que é o resto da divisão. Deixa eu ver se tem mais algumas que eu estava procurando aqui. Ah, aqui, ó. Pessoal, tem um monte de operações matemáticas, tá? A gente não vai usar não, mas se você precisar calcular alguma coisa que envolva operações matemáticas mais elaboradas, por exemplo, seno, aí você pode usar a função aqui, ó. Sen, cadê? Aqui, ó, seno. Então, a função seno é o seno, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Pessoal, aí eu já estou brincando aqui com o negócio, tá? Então, a resposta do exercício é isso aqui. Estou calculando o número elevado ao quadrado. Mas só para... É assim que a gente aprende. Ah, e se eu fizer desse jeito, né? Igual quando eu era moleque lá, eu gostava de pegar os carrinhos de controle remoto e abrir para ver como é que era lá dentro. Estragava o carrinho, mas pelo menos eu aprendi um pouquinho, né? Às vezes estragava, às vezes não, mas eu ia entendendo ali que tinha engrenagem, tinha pilha, tinha um motor, enfim. Então você vai brincando com uma coisa e você vai tentando desenvolver coisas novas. Por exemplo, imagina que eu quisesse calcular o seno do número que o usuário digitou, tá? Aí eu vou fazer aqui só para manter a coerência na escrita, né? Vou fazer assim, gente, só para mim ser mais ágil também, senão vai ficar muito demorado aqui. Vou colocar só o resultado, tá? Vamos lá. Ó, seno. Esse número vai ser igual a outro número. Vamos ver se isso aqui vai dar certo, ó. 1, 2, 3. Ah, mas acho que ele vai dar um valor real aqui, né? Vai dar erro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá lá, realmente. Então eu teria que fazer isso aqui, ó. Não quero embananar muito a cabeça de vocês, não, pessoal. Mas é legal, a gente tem que ver coisas novas também, senão a gente nunca vai entender que aquilo existe, tá? Eu só transformei o meu result aqui, ó. Também ele era um vetor, só que agora eu estou fazendo um vetor de real. Por quê? Porque quando eu calculo o seno de um número, que é uma função matemática, ele vai retornar um valor real. E aí eu não conseguiria armazenar num valor inteiro. Tá? De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, meu Deus do céu, o que está escrito aqui? Faltando uma vírgula. Tá vendo, pessoal? Eu erro também, ó. Ah, faltou uma vírgula. Eu vou errar isso aí também. Ah, o nome da variável está errado. Tranquilo. O importante é o raciocínio, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá, ele calculou para mim, ó. O seno de 1 deu 0,8414, um monte de coisa. Será que isso aqui está certo? Então a gente tem que conferir, né? Lembra que a gente tem que conferir para ver se está correto, ó. Aqui na minha calculadora do Windows é o sino, tá? O sino aqui é o seno. Tem alguém pedindo para entrar? Então vamos lá, ó. O sino é o seno, tá? Só que aqui do inglês, né? Então o seno de 1... Ué.
Acho que tem que fazer assim, 1 seno. Deu outro valor, mas aqui eu acho que é porque está em radiano. Ah, em radiano. Acho que é isso. Pô, eu nem ia entrar nisso aqui não, gente. Mas já que eu entrei, agora eu tenho que resolver, né? Senão... Tá, é porque aqui, ó, a calculadora do Visual, né? A função seno aqui, ela calcula o valor em radiano, que é uma unidade de medida matemática. Eu só estou mostrando para vocês que dá o mesmo valor, tá? Só tem que configurar a calculadora aqui para radiano em vez de grau. Então, 0,84. Ó, seno de 2 está dando 0,90. Então, vamos ver aqui, ó. 2, o seno, ó, 0,9092. 0,9092. Seno de 5 tem que dar menos 0,95. Olha lá. Tá? E aí, ó, deixa eu colocar outras funções aqui, ó, para vocês verem que funciona. Por exemplo, eu quero calcular, vamos ver aqui na apostila, ó, o log. Acho que o log, ele vai calcular o log natural. Não, o log natural é o n aqui, log n. ABS, que mais? Arco, cosseno, cosseno, cotangente. Aqui para calcular exponencial. Aqui se eu quiser converter grau para radiano. Log n, pi, enfim. Quad, acho que é quadrado. Raiz quadrada. Ah, se eu quiser calcular raiz quadrada, pessoal. Raiz Q. Tá? Então aí, professor, como é que eu vou lembrar desse nome? Se você não lembrar, você tem que pegar o material e consultar. Você tem que olhar a apostila e falar, como é que se escreve a raiz? Raiz Q. Aí eu vou mandar exibir só para a gente ver o que está acontecendo ali, né? Sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 dá 1. Raiz quadrada de 2, 1,4142 e assim por diante. Então, vamos ver aqui, ó. Raiz quadrada de 1, ó, é o próprio 1. Raiz quadrada de 2, 1,4142, é o que está aqui, ó. Tá? Então, pessoal, tem várias funções matemáticas dependendo da sua necessidade. Aqui eu não estou explorando nenhuma delas em específico, mas é só para vocês terem contato aí e saberem que existe. Em algum momento, se precisar, você sabe, existem as funções, mesmo que eu não lembro lá como é que escreve o nome dela, mas eu sei que elas existem, então eu posso ir lá e consultar, tá? Toda linguagem de programação tem essas funções matemáticas aí, tá bom? Mas eu vou deixar aqui que agora, como eu transformei para real, né? Agora eu não preciso desse int aqui mais, ó, tá? Só para vocês verem que tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Tá errado de novo, né? Oh.
número 1, aí eu vou fazer assim, ó, elevado ao quadrado, só para ficar certinho, né? Senão a gente exibe uma coisa e o programa está fazendo outra. Aí, agora sim. Tá bom, pessoal? Desculpa aí se eu embananei um pouco, às vezes eu vou dar um exemplo, e não é coisa que eu memorizei, não, que eu trouxe pronto. Eu pensei na hora e fui fazendo, às vezes eu tenho que trocar algumas coisinhas de lugar, mas é só para vocês verem mesmo, tá? E como a gente está aí na última semana de aula, né? A disciplina vai finalizar agora final de semana, tá? Pessoal, aí assim, o último prazo para vocês me entregarem é realmente esse. Por quê? Porque depois a disciplina já encerrou. E aí não é nem bom para vocês, pessoal, vocês terem trabalho para entregar da disciplina que já acabou e ainda ter atividade para fazer da disciplina que vai vir. Senão a coisa vai se embolando, vai virando uma bola de neve. Então, assim, essa próxima lista, pessoal, não tem o último prazo, é domingo. Eu já pus o último prazo final. Por quê? Porque a partir de semana que vem eu já vou olhar as atividades, né? Já vou fechar as notas, vocês já vão saber aí, no máximo durante a próxima, né? Até o outro final de semana, eu já quero lançar essas notas e vocês já saberem como é que foram, tá? Não tem como mais esticar prazo. A gente esticou aí várias vezes, várias listas, mas essa última lista agora, pessoal, é o último prazo. Então, corram atrás, porque aí vocês já começam semana que vem a nova disciplina sem estar devendo nada, tá? Não é bom para vocês ficarem acumulando as coisas, senão uma coisa vai empatando a outra, e aí vocês vão falar para o professor, mas o professor deu mais prazo lá, professor, então vai enrolando, vai jogando para frente, não é legal, tá bom? Bom, eu espero aí que tenha dado, pessoal, para vocês entenderem, né, o básico aí de programação, tá? Tentei explorar o máximo que eu pude em termos de conteúdo, sem que a coisa se tornasse um bicho-papão para vocês, tá? Daria para a gente ver mais coisas se a gente estivesse no ensino presencial? Daria, pessoal, não vou mentir, não. Mas eu acho também que não adianta a gente querer comparar as coisas, porque nós estamos passando por uma coisa totalmente nova, então paciência, tá? É isso que eu peço para vocês, né? E quem conseguiu, pessoal, aprender o que nós estamos vendo aqui, já tá bom, assim, não tá ruim não, gente, tá bom? Em termos de raciocínio, se você sabe usar vetor, se você sabe usar os comandos de repetição, sabe usar os comandos de verificação, né, o C não, sabe usar ali, tá ótimo, você já conseguiu uma boa base de programação, tá bom? Temos ainda, né, alguns dias, eu ainda posso ter contato com vocês para dar um feedback lá, tirar alguma dúvida. Então, estou aberto aí para ajudar vocês durante a semana ainda, tá bom? Mas em termos de live aí, a gente dá por encerrado, tá bom? Talvez, pessoal, eu possa fazer uma videoaula e postar até sexta-feira, por exemplo, até sábado, talvez. Mas aí eu precisaria saber, assim, sobre o que vocês gostariam que eu fizesse a videoaula. A ideia seria fazer uma videoaula mais curta, aí, de uns 30 minutos no máximo. Mas aí eu precisaria de um feedback de vocês, tá? Tipo assim, professor, tô tendo dúvida nisso aqui, tô tendo mais dúvida nisso. Se eu achar que tá tendo várias dúvidas repetidas, né? De repente eu posso pensar em fazer uma videoaula. Mas aí eu não vou fazer isso se não tiver uma demanda também, tá? Porque se ninguém me perguntar nada, é porque eu tô entendendo que vocês estão conseguindo resolver os exercícios. E aí então não tem necessidade de eu fazer a videoaula, tá bom? Tem alguma outra questão aí, gente? Vocês queiram me perguntar? Alguma curiosidade? A gente pode brincar com esses programinhas que eu fiz aqui e aprender alguma coisa diferente. O que vocês me dizem?
Alguém? Tem alguém na live ainda? Tem, opa. Só para descontrair um pouco. Vitor, você quer abrir o microfone? Não? Eu cheguei atrasado um pouco na live aí, eu prefiro deixar os colegas que já estavam um pouco mais de tempo para ver que a dúvida que eu tive assim na questão da programação, principalmente no Visual, foi a questão de alguns, porém, tipo, onde que eu ia colocar o VAR ali para que serve o VAR em si? Como que ele se encaixa no código, assim, por que eu tenho que colocar o VAR? Aí eu ficava com essa dúvida na cabeça. Se eu posso já porque eu já tenho uma parte do início, por que eu não posso iniciar o código, entendeu? Essa era a minha principal dúvida. Aí eu fui pesquisar um conteúdo online, eu fui pesquisar o porquê de tudo, desde a parte do escreval, desde a parte do fim para, por que eu teria que usar um comando de repetição para determinada parte do código. Eu tinha pesquisado, inclusive, tem até um canal aqui, deixa eu até pegar o nome dele aqui, que eu utilizei as aulas deles, que é Introdução a Algoritmos. É um canal de um cara chamado Cursos em Vídeos. Ele explica muito bem nessa parte do visual. Eu peguei bastante partes com ele e me ajudou bastante na parte de programação. Legal, Vitor. Isso mesmo, cara. Ó, tem muito material na internet, tá? Às vezes tem materiais, pessoal, até com mais, digamos assim, o cara gastou mais tempo que eu, preparou, fez alguma animação, né? Usa isso aí, pessoal. O material tá aí disponível, tá? Às vezes tem outros, né? Tem outros vídeos de alguém resolvendo exercícios diferentes, né? Então é legal, assim, você ver coisas diferentes, porque você vai descobrindo que tem um monte de problemas em programação, tá bom? E que legal, Vitor, que você foi atrás, né? Buscou outros materiais, e aí a gente vai descobrindo que tem muita coisa que a gente consegue fazer por conta, assim, né? Sem precisar ter um professor ali em cima e te explicando tudo, né? Com vídeos que você consegue acessar gratuitamente, você já pode aprender muita coisa, tá? Por exemplo, que nem tinha uma dificuldade grande para declarar uma variável. Por exemplo, que nem você colocou ali, escreval, digite 10 números. Para ir de 1 até 10, para você tinha que declarar a variável. E o leia, que era que você usava para poder declarar essa variável, que o código tinha que reconhecer de 1 até 10, que ele tem que reconhecer a quantidade que você tinha que digitar. Isso que eu tinha essa dúvida. Eu não sabia por que eu tinha que colocar leia, como é que eu tenho que declarar a variável. Eu digito de 1 até 10 ali no leia, ele vai reconhecer, o código vai reconhecer? Não era bem assim. Aí, de uma pesquisada sobre, eu percebi, então tem que fazer dessa maneira para poder reconhecer. Uhum. Mas assim, deixa eu te perguntar, você ainda tem alguma dúvida que não esclareceu em relação a essas coisas, ou você só está relatando? Eu tô mais relatando. Tinha muita coisa que eu tinha dúvida, aí que o vídeo aula do cara me explicou bastante coisa também referente a visual. Tem até mais códigos que eu aprendi com ele, que o senhor até não citou. Tem códigos que dá para encurtar a parte de repetição de uma linha. Ele ensinou lá também no vídeo, que até você não tinha passado. Aí tem outras questões também que dá para utilizar no visual, que dá para encurtar bastante a linha de código que eu aprendi com ele lá. Sim. Se o pessoal até se interessar depois, eu posso tentar passando o link. Cara, faz assim, manda no grupo, manda lá no Classroom, manda lá no WhatsApp. Pode mandar. Eu vou mandar agora no WhatsApp lá o link. Isso, manda sim, tá? Isso também são coisas que a gente vai aprendendo, ô Vitor. Muito legal você citar, tá? Tem, às vezes, maneiras resumidas ou mais enxutas de escrever as coisas, tá bom? Muitas vezes, assim, eu tenho uma tendência de escrever da maneira mais clara para que a gente possa aprender bem, tá bom? Mas, com certeza, você vai descobrindo aí que tem outras maneiras mais resumidas de escrever. Por exemplo, eu posso pôr o leia, tá? Esse aqui é só um exemplo que eu inventei aqui agora. Imagina que eu tenho duas variáveis, x e y. Eu posso fazer assim, ó, leia x, y. Tá? Ao invés de fazer assim, leia x, leia y. Bom,
Eu acabo preferindo escrever 2 vezes por questão de didática, porque às vezes pode confundir para o aluno que isso aqui está fazendo, tá bom? Mas, cara, programação é um universo, e longe de mim querer conhecer tudo, tá? Mas, de novo, o mais importante é o raciocínio. Às vezes ele está escrito de uma maneira resumida, mas o funcionamento é o mesmo. Então, quando o interpretador do programa, às vezes, lê isso aqui, ó, quando ele vai ler o que você escreveu, tipo, leia XY, talvez no final ele converta para isso aqui, só que você não está vendo no código. Tá? Mas internamente na memória dele, talvez ele faça isso aqui para você. Então, em termos de desempenho, não altera nada, altera só em termos de código com menos linhas. Mas é isso mesmo, cara. A gente vai descobrindo, vai testando, e vai ficando curioso, e vai vendo, né? Que bom que você percebeu a sua dúvida e foi atrás dela, foi tirar essa dúvida, tá bom? Assim, aproveitando que você falou, Vitor, talvez você já não esteja mais com a dúvida, mas aproveitando o gancho aí que pode ser a dúvida dos colegas, de uma maneira geral, assim, por que tem que ter essas palavras aqui? Porque, pessoal, os computadores, eles ainda não têm uma capacidade de interpretação que o ser humano tem, tá? Então, a gente tem que construir os programas e os códigos de uma maneira que não tenha ambiguidade. É muito difícil para um computador, para um programa, tratar de ambiguidade. Certo? O que é ambiguidade? É quando você tem 2 sentidos possíveis para aquilo que você escreveu. Por exemplo, pensar numa frase aqui, ó. João, deixa eu ver. João saiu da casa de Maria e entrou no seu carro. O João saiu da casa da Maria, entrou no carro dele ou entrou no carro da Maria? Ó, presta atenção de novo, ó. João saiu da casa de Maria e entrou no seu carro. Esse seu aí é do João ou é da Maria? Então, se eu olhar só essa frase, não tem como eu determinar. Eu chutaria que é o carro do João. Mas se eu fosse falar que é o carro da Maria, não está errado. Então, as linguagens de programação, elas são extremamente formais, ou seja, elas não têm ambiguidade. Tá? E a maneira de fazer com que as coisas não tenham ambiguidade é colocando marcadores, para que quando o programa e o Visual for interpretar o seu código, ele saiba realmente, né, quem construiu ele possa dizer o que ele tem que fazer para cada comando daquele. Tá? Obviamente que já existem programas que já estão sendo desenvolvidos em que você vai poder programar usando texto mesmo. Tipo assim, computador, faça um programa que receba 10 números. E aí ele vai interpretar essa frase sua em português, por exemplo, e vai gerar o código sem você ver isso e vai rodar o seu código como o que nós estamos fazendo aqui. Já existem ferramentas sendo desenvolvidas para isso, tá? Tem uma das ferramentas chamada, acho que é GP3 ou é GP2. GP3. Programming. Acho que é esse aqui mesmo, GP3. Eu nunca usei esse aqui, não. Esse aqui eu vi um dia Eu vi um dia na internet, no YouTube, tá? Apareceu uma propaganda para mim, aí eu fui ver, mas eu nunca mexi, não. Tipo assim, ó.
lá no texto, o cara pediu para fazer um conversor de temperatura. Aí o programa, esse GP3 aqui, gerou o código que faz essa interface gráfica aqui, por exemplo. Tá? Mas, enfim, isso é só a título de curiosidade. Mas, durante muito tempo ainda, os programadores vão precisar escrever código mesmo. Tá bom? Então, assim, não tem uma maneira só de fazer isso, pessoal. Por exemplo, se eu fosse escrever esse mesmo programa aqui em uma outra linguagem de programação, tá? Por exemplo, se fosse em C++, em C++ eu faria isso aqui, ó. Include IOStream. Aí eu não vou explicar aqui, porque aí já vai namespace std, int main. Então, por exemplo, só para vocês entenderem aí, ó. Aí o escreva lá do C++ é isso aqui, né? Olá, mundo. Tá? Imagina que eu fosse fazer um programinha que exibe só uma mensagem na tela. Olá, mundo. Em C++, pessoal, o início aqui, ó. Tá vendo essa palavrinha início e a palavra fim em algoritmo? Em C++ é só uma chave que abre para a esquerda e uma chave que fecha para a direita. Tá bom? Se fosse isso aqui em Python, uma outra linguagem de programação, seria só isso aqui, ó. If name igual main, dois pontos. 1, 2, 3, 4. Print. Olá, mundo. Só isso. Duas linhas. Tá? No Python, não tem o início e o fim. Só que como é que ele sabe o início e o fim? Por conta dos 4 espaços. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, if x igual a 10, sei lá, x recebe x mais 1. Aí eu vou fazer aqui, x recebe x vezes 2, por exemplo. Então, como é que o programa sabe que essa linha só vai ser executada se o x for igual a 10 aqui em cima? Por causa dos 4 espaços. 1, 2, 3, 4. Então, tudo que tiver com 4 espaços depois do if é porque está dentro do if, ou dentro do C, né? O if é o C. Tá? Essa linha aqui, ó, não está dentro do if. Por quê? Porque ela está na mesma linha. Em C++ já seria isso aqui, ó. If x igual a 10, aí eu tenho que pôr aqui. Aí já não importa o espaço, tá? X recebe x mais 1. Ou eu posso também fazer assim, ó, x mais mais. E aqui, x recebe x vezes 2. E aí tem que ter o ponto e vírgula. Então, cada linguagem tem suas regrinhas. Tá? Quem que define essas regrinhas? Quem desenvolveu o compilador ou interpretador da linguagem. Professor, tem como eu criar uma linguagem minha? Tem. Só que você tem que ter um pouquinho de conhecimento que não é uma coisa trivial. Tá? Você tem que ter um conhecimento sobre compiladores, pessoal. E aí, não é uma coisa que você vai fazer só estudando sozinho. Geralmente você vai precisar fazer uma disciplina de pelo menos autômatos. Vai ter que estudar linguagens formais e autômatos, máquina de Turing, que é uma coisa bem teórica, uma coisa da ciência da computação. Mas sim, você pode criar uma linguagem sua, com as suas regras, tá?
Quanto mais próximo de uma linguagem natural, português, inglês, espanhol, mais difícil vai ser o seu compilador. Quanto mais regrinhas ela tiver, aqui é o início, aqui é o fim. Não pode estar faltando ponto e vírgula no final, por exemplo. Não pode isso, não pode aquilo. Quanto mais formalzinha ela for, mais fácil. Por quê? Porque você consegue detectar erros mais fácil. Se não tiver o ponto e vírgula aqui no final da linha, tá errado. Tá? Então, quanto mais próximo das linguagens humanas, mais difícil é o seu interpretador. Quanto mais formalizado, mais fácil. Tá bom? Quem tiver algum interesse, procura sobre compiladores, autômatos, para criar uma linguagem própria. Mas eu não recomendo vocês fazerem isso de cara, não. Aprenda primeiro a programar, aprenda primeiro a usar algumas linguagens que já existem, tá? Porque já dá para fazer muita coisa. Você só vai criar uma linguagem nova, pessoal, quando você estiver num nível de desenvolvimento muito avançado, e eu realmente nunca senti necessidade. Tudo que eu já fiz, eu consigo usar as linguagens que já existem. Então, eu não sinto necessidade de criar uma linguagem nova. Tá? A não ser que você queira criar uma aplicação que não seja legal com as linguagens que você tem. Estou viajando um pouquinho na maionese aqui, pessoal, mas é aproveitando essa troca de ideias aí, tá bom? No geral, assim, o que é o mais importante? O mais importante é que toda linguagem, pessoal, vai permitir você criar variável. Tá? Então, por exemplo, em C++, se eu quisesse criar uma variável x, que é inteira, eu faria assim, ó, int x, ponto e vírgula. Se eu quiser criar uma variável real, float y. Tá? No Python, por exemplo, não tem tipo pré-definido. Se eu disser que x recebe 10, o x é inteiro, porque 10 é um número inteiro. Se eu disser que o y recebe 1,5 ou 1,5, ele passa a ser real, porque 1,5 é real. E aí cada linguagem tem suas particularidades, mas a lógica você faz em qualquer uma. Tá? Todas elas vão ter variável, comando de verificação, se não, né? Ou if, else, comando de repetição, função, vetor, matriz, todas elas têm. Só que algumas linguagens têm bibliotecas específicas para fazer certas aplicações, outras são melhores para fazer outras aplicações. Tá? Por exemplo, Python, recentemente, tem sido muito usada pela comunidade acadêmica para fazer desenvolver aí algoritmos de inteligência artificial. Então, se você vai programar algo relacionado à inteligência artificial, aprendizado de máquina, redes neurais, você pode utilizar Python, porque tem muita biblioteca pronta para fazer bastante coisa. Agora, não, eu vou fazer um sistema operacional, ou eu vou fazer um software que exige um desempenho ali né, de altíssimo nível. Eu tenho que explorar o melhor do hardware da minha máquina. E você vai fazer isso em C++. Tá? Então, cada linguagem, em C ou C++, né? Eu vou fazer uma aplicação comercial, uma telinha com formulário para cadastro, para o usuário inserir dados, tipo assim, sistemas de controle de farmácia, de mercados, esse tipo de coisa. Você pode usar um C Sharp, ou você pode usar Java, também dá para usar. Vou fazer um sistema web. Então, você pode mexer com PHP ou JavaScript, tá bom? Então, cada linguagem tem mais ou menos assim a sua área onde ela é mais usada. Mas você pode usar qualquer linguagem para fazer qualquer coisa. Depende de você. Tá bom, pessoal? Então tá bom. Mais alguém quer comentar alguma coisa aí? Perguntar alguma coisa? Vou encerrar aqui o meu compartilhamento. Não mais perguntas? Sem mais perguntas, pessoal? Então tá bom.
Agradeço aí vocês, tá, pessoal, pela participação. Parabéns aí pelo esforço, né? E vamos continuar aí, tá bom? Não desistam, não desanimem que essa pandemia vai passar. A gente não sabe quando, pessoal, mas o curso de vocês vão poder concluir, tá? E com certeza mais para frente esse curso vai ser útil na vida de vocês, tenho certeza disso. Assim como o meu curso, né, quando eu estava na graduação, foi útil para mim, mesmo sem eu saber lá no início do curso, pessoal, em que eu ia trabalhar, onde que eu ia trabalhar, enfim, né? Mas fazer um curso superior tende a te trazer bons frutos, tá? Tende a te trazer melhores oportunidades na vida. Não é uma regra, não é uma garantia, mas é uma semente que você planta, tá? E dependendo do quanto você rega, o quanto você cuida, ela vai crescer e vai frutificar, tá bom? Então, assim, não achem que esse momento que a gente está passando é o resultado final do seu curso, tá? Isso aqui é um momento atípico que o mundo inteiro está vivendo, pessoal. Então, as consequências virão para todos. Então, não tirem conclusões ou não coloquem o seu ânimo por conta desse momento que a gente está vivendo aqui, tá? Ano que vem, em algum momento, as aulas devem voltar e aí vocês vão poder aproveitar melhor, né? Vocês estão no início do curso ainda, então é só esse entendimento aí que eu acho que é importante a gente ter, tá bom? Mas aquela dúvida que não quer calar. Vamos aprender Java ou Python ano que vem? Cara, eu não sei exatamente na disciplina de programação 2, acho que não está especificado uma linguagem, não, tá? Isso vai ficar a critério do professor que pegar a disciplina, tá bom? Mas, assim, a ideia é que daí no semestre que vem, né, esse ano ainda, vocês aprendam já uma linguagem de programação profissional, tá? Uma linguagem que é usada para algum tipo de aplicação específica mesmo, tá bom? Eu acho que Python é uma linguagem muito legal, tem muitas aplicações para fazer em Python, muita biblioteca, tá? Java também é uma linguagem que eu gosto bastante, tem muitos programas feitos em Java, tá? Às vezes algum que você usa e você nem sabe que é feito em Java. Um que eu acho que, na minha opinião, é o mais famoso é o sistema de imposto de renda. Não sei se vocês já fizeram a declaração de imposto de renda, pessoal. É o sistema do governo federal, ele é feito em Java, né? Para você rodar o programinha, você tem que ter a máquina virtual Java instalada no seu computador, tá? Sei muito bem Outra como é coisa... que é. Passo muita raiva que contratos que eu gerencio, o Delta, por exemplo, é um dos contratos que eu tomo conta, eles usam imposto de renda e dá muito trabalho com Java. né? Então, outra plataforma que os aplicativos são massivamente desenvolvidos em Java é o Android. Tá? Quando você vai programar para Android, a linguagem padrão utilizada é o Java. Tá? Você pode usar C++, você pode usar JavaScript, né? E tem alguns frameworks que você consegue desenvolver o aplicativo para várias plataformas. Então, você faz um código só e ele já roda no Android, no iOS, no Windows Phone, tá? Mas, assim, a linguagem oficial, a linguagem recomendada para você desenvolver uma aplicação para Android é Java, tá bom? Mas, enfim, pessoal, independente da linguagem, os conceitos de programação são sempre os mesmos, tá? Então, não fiquem presos a uma linguagem, pessoal. Qualquer linguagem que vocês forem estudar vai ser positiva e você pode transportar o conhecimento de uma linguagem para outra. Se você sabe bem programação, lógica, você migra de uma linguagem para outra relativamente rápido, assim, tá? Mas, beleza, pessoal. Obrigado, então. Boa noite. Aí eu vou postar essa live aí até amanhã. Tá bom? Tudo bem. Valeu, então, galera. Deixa eu só finalizar aqui.